Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma manhã juntos, uma manhã de sol. O calorzão promete aquecer a casa, o coração, fritar o ovo. Mas tudo segundo a vontade do Senhor. E nós, como filhos, somos gratos a Deus pela renovação das nossas forças e das nossas energias. Mais um dia. Agradeço a Deus porque Ele permite que nós, mesmo que de uma maneira remota, estejamos juntos. E peço que Deus possa nos orientar nesta manhã. Você possa estar bem, possa estar com a sua vida mais ou menos em ordem, que haja saúde na sua casa, que as preocupações elas possam esperar um tempo para que nós possamos ouvir Deus e nos aproximar dele. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra, de podermos, Pai querido, ouvir a Tua voz. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento, o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, que nós possamos aprender mais do Senhor nesta manhã e assim buscar, Pai querido, sermos semelhantes a Ti. Que não hajam preocupações que venham roubar a nossa atenção. E eu peço em especial que o Senhor me dê capacitação, Pai, nesse mistério tão santo, que é da ministração da Tua palavra. Não tenho capacidade em mim, preciso que o Senhor me guie e me oriente. E é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Você que chegou agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui reunidos com o objetivo de aprender mais de Deus. Não há outro motivo. Meu motivo não é massagear o seu ego, não é fazer você se sentir bem, pelo contrário. Muitas vezes eu recebo o retorno que as pessoas elas se sentem mal. E eu entendo que é algo bom. Porque da mesma maneira que quando nós ficamos muito tempo sem fazer exercício e nós retornamos a esta prática, o que acontece é que nossos músculos eles doem até que eles voltem ao normal. Então realmente eu espero que você possa sentir o que precisa ser sentido da parte do Senhor. Que Ele possa me dar a sabedoria para que eu meça a profundidade da palavra dentro do que você consegue absorver e que tudo aquilo que eu vier a falar que não proceda do Senhor, mas proceda do meu coração, que possa desaparecer da sua mente, porque eu sou ser humano e eu também tenho erros. Estamos trabalhando nos 10 mandamentos. Estamos ainda na parte introdutória dos 10 mandamentos. Eu dividi em 4 partes esta introdução. E neste momento, nesse módulo que nós estamos trabalhando, começou na semana passada, nós falamos sobre os cristãos e os 10 mandamentos. Como fica a posição de pessoas pós-ressurreição de Cristo em relação aos 10 mandamentos. Em especial, nós pegamos como figura para análise a pergunta do jovem rico, lá em Mateus, capítulo 19, quando ele pergunta para Jesus Cristo: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Dentro do nosso breve resumo, os 10 mandamentos representam a vontade de Deus para a nossa vida. Você não pode abrir mão deles. Você, como um cristão da época da graça, você tem que entender que os 10 mandamentos eles não ficaram perdidos, eles não foram abolidos, mas representam a vontade de Deus para mim e para você. Como agradar a Deus? Vá para os 10 mandamentos. E lá você começa a se debruçar. Talvez se nós usássemos o tempo todo da nossa vida cristã, da nossa conversão à nossa morte, apenas meditando sobre o que é os 10 mandamentos e tentando colocá-los em prática, nós seríamos muito mais semelhantes a Cristo. Mas nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. Nós temos uma natureza pecaminosa, herdada
através de Adão. E nós sabemos também que a lei, diferente do que os judeus pensavam, ela não salva ninguém. Mesmo que você se debruce nos 10 mandamentos a sua vida inteira, se você não tiver Cristo no coração, você vai para o inferno. A nossa tentativa ela é falha. Não quer dizer que nós não temos que tentar. É aquilo que eu sempre falo dentro do meu ministério. Nós não conseguimos chegar nesse alvo, mas nós temos um alvo. Nós temos que sempre andar em direção a ele. E aí aparecem perguntas. Qual a importância dessa lei se eu sou incapaz de cumpri-la? Como posso obedecer os 10 mandamentos? E a pergunta do jovem rico. O que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Essa pergunta foi feita por ele. Um rapaz que se apresenta perante Jesus e ele queria saber o que fazer. A primeira pergunta é: alguém, exceto Jesus Cristo, Moisés, Abraão, Jeremias, Isaías, Elias, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Estevão, que foi apedrejado glorificando o nome do Senhor, algum desses ou algum outro, ele já obedeceu todos os 10 mandamentos? Não. A nossa incapacidade de seguir os 10 mandamentos, ela é enorme. Não adianta você querer apelar para as suas próprias forças. E no estudo anterior que nós fizemos, do fruto da carne e do fruto do Espírito, a própria Bíblia, ela dá o nome de obra aquilo que você faz. Tanto que o fruto da carne são as obras da carne. É o que ela faz. O que nós conseguimos produzir não são coisas boas. Nós não podemos apelar para as nossas próprias forças para tentar nos adequar aos padrões de Deus. Agora eu vou mudar. Não adianta. O teu esforço, a sua boa vontade, ela faz parte da receita, mas é a pitadinha no fim da receita. E mesmo assim, sem essa pitadinha, ou melhor, essa pitadinha ela não influencia em nada. Porque nós conseguimos dar esta pitadinha, pitadinha não é de fumar não, é de colocar o tempero, tá? Nós não conseguimos, essa foi boa, hein? Pitadinha, tá? Nós não conseguimos executar nada de bom nas nossas vidas, a não ser que parta dele. Então mesmo a nossa participação, ela é condicionada a Deus. E aí nós passamos na semana passada para o diálogo do jovem rico, nós não vamos ler, está lá em Mateus capítulo 19. Primeiramente o jovem ele apresenta-se chamando Jesus de bom. Lá no versículo 16. Jesus ele dá uma resposta estranha. Porque ele fala, bom é só Deus. E aquele homem ele não entende muito bem a messianidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo podia ter falado, você acertou na mosca, porque só há um que é bom e é Deus, e eu sou Deus. E ele ficou ali meio confuso, ele não entendeu muito bem. Jesus ele tem esta forma de agir e de falar. Em várias passagens ele trata dos assuntos em parábolas, para que as pessoas, apenas aqueles que são realmente do Senhor, possam entender. E ele fala, só um é bom, só Deus. E o jovem rico não entende que ele está falando dele. E aí Jesus indica o cumprimento dos mandamentos como caminho para a vida eterna. Não a saída, mas um caminho que nós temos que trilhar. E aí o jovem ele pergunta e fala assim, mas que mandamentos você está querendo dizer, Jesus? Já com o peito meio inchado? Porque a resposta que vem logo no versículo 20 mostra isso. E Jesus começa a apresentar os 6 últimos mandamentos que não se referem a Deus, mas que se referem ao próximo. E aquele homem, aquele jovem, antes que Jesus Cristo continuasse a sua conversa, ele interrompe e fala, eu já cumpri tudo. Eu estou pronto. Jesus não chegou nem a enunciar o último mandamento. Não cobiçarás. E ele já falou, eu estou pronto. Em vez de Jesus ele apresentar a cobiça no existente no coração daquele jovem, ele faz um teste e fala assim,
Vende tudo que você tem. Mostra para você mesmo que o que mais importa para você não são os seus bens. É o Senhor. Eu não sei se aquele jovem iria ocorrer algo como o que aconteceu com Abraão, que Deus fala a mesma coisa. Você consegue entender que a situação de Abraão, quando Deus pede para ele o bem mais precioso, e era o seu filho, que havia promessa sobre a vida dele, e ele vai até a última instância, e quando ele levanta o cutelo para matar o seu filho, Deus fala, para, e faz a provisão. Talvez esse jovem rico fosse acontecer a mesma coisa, mas ele se entristeceu, ele mediu as suas propriedades, e ele falou, vou ali e já volto. Não está nas Escrituras. Mas ele abaixou a cabeça e saiu triste. Jesus, ele nunca apresentou os 10 mandamentos como algo que fosse subjetivo, algo que pudesse ser mensurado por você no cumprir ou no não cumprir. As leis de Deus, elas são reais. As leis de Deus, elas são obrigação para cada todo filho e filha. E caso você queira ou caso você não queira, não importa. E como a Constituição exige, há uma punição. Quando você desobedece os caminhos do Senhor, há uma punição. Não há punição de destruição para os filhos, mas é uma consequência do seu pecado, da sua ação, da minha ação, das nossas ações. A conclusão que nós temos é que os 10 mandamentos, eles são válidos para a nossa época. Continuam valendo. E eu continuo insistindo nesse tema, porque quando nós passarmos para o estudo individual dos mandamentos, o foco principal que eu vou querer trazer é a importância dele nos dias de hoje. Cristo demonstrou perfeita obediência ao Pai. Tínhamos necessidade de um perfeito sacerdote e mediador. Quando Jesus Cristo vem, como premissa maior, cumprir a ordenança de Deus, glorificar ao Pai através do cumprimento das Escrituras, Ele não veio principalmente para te salvar. Tira isso da sua cabeça. Tira isso. A ação dele traz salvação sobre a nossa vida? Sim. Através do sacrifício dele, do sangue derramado, os nossos pecados eles são cobertos? Sim. Mas a motivação principal foi a obediência. Algo que ele ensina a mim e a você, obediência. Cristo demonstrou perfeita obediência. Em nada ele falhou. Nós, como seres humanos, tanto os cristãos dessa época como dos judeus na época de Cristo, tinham a necessidade de um perfeito sacerdote, um mediador que fosse justo. Sendo perfeito e sem pecado, ele foi morto. Você entende o que te espera? É por isso que quando nós estudamos, há 1, 2, 3 anos atrás, sobre o Mateus capítulo 5, bem-aventuranças, quando você começa a caminhada no ser humilde, e você vai crescendo, e na verdade você não está crescendo, você está descendo, você está mortificando a sua carne, quando você está numa condição perto do ideal, o que acontece é que há perseguição sobre a sua vida. Jesus Cristo, sendo perfeito e sem pecado, ele foi morto. Ele recebeu o salário do pecado pelos pecados do seu povo, pecados da minha vida, pelos seus pecados. E não pelos seus pecados. Ele pagou um preço que não era dele, que era meu, que era seu. Ele pagou o preço pela minha desobediência no dia de hoje, pela sua desobediência no dia de ontem, no dia de amanhã. Com a sua obediência perfeita, ele adquiriu para nós e nos imputa a sua justiça e obediência, e através dele nós somos declarados santos. Nós somos declarados justos, não pelo meu esforço, não pelo seu esforço.
mas pela vontade dele. Algumas vezes nós não damos tanta importância ao aspecto da vida de Cristo, mas a vida de Cristo nos fala muito a respeito de quem nós somos, de quem nós devemos ser. Cristo, ele se encarna, vou usar esse termo, ele se encarna, ele fica carne como eu e você, para mostrar que é possível. Mas nós não demos a devida importância. Essa obediência é tão importante quanto a sua morte e a sua ressurreição. A vida de Cristo, nós conhecemos o nascimento de Cristo. Natal está aí. Apesar de você ser ateu, ser budista, sei lá o que, de uma certa forma, a comemoração é do aniversário de Cristo. Por mais que as pessoas queiram mudar datas e o que quer que seja. E Cristo não nasceu na época de dezembro. Não nasceu. Há estudos que dizem que foi em outubro, outros que dizem não sei o quê, mas ele nasceu. E as pessoas, elas cultuam o nascimento, mas a vida não. Ela meio que passa em branco. Essa obediência é tão importante quanto a sua morte e ressurreição. Significa também que a resposta de Jesus ao jovem rico não era apenas uma figura retórica, mas um requerimento real. Ele não está fazendo uma brincadeira com aquele homem. Um jogo de palavras. Nós temos que cumprir os mandamentos, mas nós somos incapazes. Como ficamos então? Como é que eu posso dar uma tarefa para você que você não consegue? Há uma lâmpada no teto, você não tem escada e a lâmpada está a 5 metros de altura. Troca a lâmpada. Como é que você vai trocar a lâmpada? Nós não temos o dom da levitação? Na verdade, ninguém tem. No que diz respeito à nossa salvação, nós os cumprimos, os 10 mandamentos, em Cristo. Apesar de você não conseguir trocar essa lâmpada a 5 metros de altura, Cristo troca para você. Ou melhor, Ele trocou para você. Porque o fato de Cristo é um fato passado que tem influência nos dias de hoje. Tê-lo como único e suficiente Salvador é a única forma bíblica de obediência integral. Como que você cumpre os 10 mandamentos? Tendo Cristo no coração. Não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte. Sim, você tem responsabilidades. E se você não as cumpre, você não vai perder a salvação. Talvez você nunca tenha sido salvo. Essa é a importância da sua análise dia após dia. Você entender que o cumprimento dos 10 mandamentos da sua pessoa, pela sua pessoa, mostra que você é um salvo. Confiamos assim na justiça dele, não na nossa própria. Como fez o jovem rico. O jovem rico, ele confiou nele mesmo. Apesar de nossa incapacidade no cumprimento da lei para a nossa salvação, ela é o alvo e diretriz fornecido por Deus para o nosso caminhar diário, para a nossa santificação. Então, apesar de nós não cumprirmos, você tem que estar com os olhos fitos nas Escrituras, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Vamos considerar alguns pontos. Como já vimos, Jesus não revogou a lei, o que também se evidencia por Mateus capítulo 5, verso 17. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus não revogou a lei, mas nós temos que... Li o texto errado, perdão. Voltando. Jesus não revogou a lei, o que também se evidencia por Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Jesus, ele logo no início do Evangelho de Mateus, ele diz: gente, não troca as bolas, não vai achando que eu vim para mudar nada. Eu vim para cumprir. E vim mostrar para vocês que vocês precisam cumprir. Em João, na realidade, em João 14, 21, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me amarei e me manifestarei a ele. Ele coloca uma série de condições em que você só consegue cumprir isso que ele está falando tendo Cristo no coração. Se você não tem, não consegue.
Semelhantemente, em João capítulo 15, verso 10, Jesus se apresenta como nosso exemplo e reafirma a importância da guarda dos 10 mandamentos. João 15, 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E o Evangelho de João, ele vai tratando exaustivamente esse conceito de você ser obediente à palavra, como uma demonstração, como uma atestação de que você tem Ele no seu coração. Porque as suas atitudes assim o demonstram. Sem Ele você não consegue. Esse ensinamento registrado repetidamente no Evangelho de João deve ter impressionado o apóstolo. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele relembra e reafirma alertas semelhantes lá na frente. 1 João capítulo 2, verso 3 e 4, ele mostra o cumprimento dos mandamentos e a grande evidência da nossa salvação. Pastor, como que eu sei se eu sou salvo? A evidência, uma das evidências é você ser uma pessoa que cumpre os 10 mandamentos. Começa a destratar o teu pai e a tua mãe, começa a ser ignorante. Você está mostrando o quê? Eu não sou salvo. Começa a cobiçar o bem do próximo. Você mostra que você não é salvo. Começa a permitir a criação de ídolos no seu coração. Sim, o Senhor, ele abomina a adoração a ídolos materiais, de gesso, de ferro, do que quer que seja. Mas, semelhantemente, ele também abomina quando você cria ídolos no seu coração. E quando você decide algo por conta do seu coração, segue o mandamento do mundo que diz: ouve o teu coração e faz o que ele está mandando. Quando você faz isso, você é considerado como idólatra. 1 João capítulo 2, 3 e 2, 4, ele mostra que o cumprimento dos mandamentos é a grande evidência da nossa salvação. Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardamos seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João fala, se você diz que você conhece, como o jovem rico, e não o pratica, você é mentiroso. E no reino dos céus não vão haver mentirosos. Vão haver pessoas que entendem a sua dificuldade, que vão como publicano perante a cruz e dizem, Senhor, eu não consigo. Eu brinco sempre com algumas pessoas e canto a musiquinha. E aí, pecou de novo? Canta a musiquinha aí. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. E é isso mesmo. É dia após dia, pecado após pecado, você indo à cruz pedindo perdão ao Senhor. É assim que é o resgate, assim que é a alteração. Nos capítulos 5 da mesma carta de 1 João, 5.2 e 5.3, João volta ao tema mostrando que a prova do amor de Deus, o amor que temos por Deus, vem de uma vida dedicada aos 10 mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, eles não são penosos. E você tem que cumprir esses mandamentos não sofrendo, não é gemendo, é com alegria. Difícil, mas com alegria. Eu nunca vi nas postagens do pessoal lá da academia, né? A Esther está meio sumidinha, mas ela postava também, mas a Raiane posta, o Felipe posta, o Moisés ele posta. Eu nunca vi nenhum deles cabisbaixo fazendo exercício. Nunca vi. Pelo contrário, eles postam, acabei o meu treino, e não sei o que e tal. Os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Talvez, inicialmente, você tenha um pouco de dificuldade, mas isso tem que mudar. Você não pode olhar para ler a Bíblia como se fosse um enfado. Talvez não seja nem bom você ler, se você pensa assim. Eu falo com as pessoas sobre acordar mais cedo para ler, para fazer alguma coisa. Ai, que dificuldade. Ai, parece que eu estou falando com bebês. Ai, eu não consegui hoje. Eu entendo pessoas que trabalham à noite, chegam 2, 3 da manhã para acordar às 7 horas da manhã para ler as Escrituras. É difícil. Não é impossível. Mas é difícil. Mas e as pessoas que não têm nada a fazer? Que dificuldade é essa? Pessoas que estão na pandemia sem nada para fazer,
Ai, pastor, eu não consigo. A demonstração da pessoa do que ela sente pelo Senhor. Da importância para ela, para ele, é penoso ler as Escrituras. É um saco. E a pessoa ela precisa mudar isso no coração dela. Porque senão Deus vai honrá-la. Quando a igreja for arrebatada e subir, você também vai continuar, porque você está tão cansado. Você fica aqui. Fica com o cão. Fica com o diabo aqui na terra, esse inferno que vai ser. E aí você pode continuar cansado. Continuar com sono. Eu me sinto às vezes falando com bebês. Porque as pessoas elas não conseguem. Parece que não avançam. Querem continuar na mesma batida. A gente faz discipulado com a pessoa. Entendeu, entendi. E a pessoa vai e pratica exatamente o contrário. Mesma coisa. Alguma dúvida? Não. Você até entendeu? Entendi. Você foi claro, pastor? Ah, é? Tá bom. E agora? Não, não deu. Estou cansado. Estou cansado. Na segunda carta de 1 João 1,4, ele expressa alegria para aqueles que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Devemos, portanto, ser agradecidos a Deus, pois Ele providenciou um mediador, Jesus Cristo, que nos resgatou da punição da lei, fazendo-se pecado por nós e transferindo a sua justiça para as nossas vidas, para que pudéssemos ser aceitos por Deus Pai. Através do sacrifício dele. Ele fez tudo. Ele fez tudo. A oração da Rosângela foi bem pertinente, em que ela fala dos missionários da igreja perseguida, que se não fossem eles, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Se não fossem homens que não estavam cansados demais, dedicarem as suas vidas, literalmente, para a tradução do Evangelho, será que você teria as Escrituras nas suas mãos? O sacrifício não é seu. O sacrifício é dele. Ao mesmo tempo, ele não nos deixa inseguros quanto ao que há de ser por nós. Ele levou os nossos pecados, nós não temos condições, e ele fala assim: se junta a mim, se liga na videira. Você como um ramo enxertado, se liga na videira. Deixa que essa seiva ela entre em você e comece a mudança e transformação. Pelo contrário, muito objetivamente, ele demonstra que a sua lei deve ser o nosso guia e padrão de vida. De novo, pastor, de novo. Reconhecemos, portanto, que estamos todos debaixo da maldição do pecado, pecadores que somos desde Adão. Primeira coisa, você tem que entender que você é pecador. Você é pecador. Nossa incapacidade do cumprimento da lei é superada pela graça e misericórdia de Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, não somente para morrer por aqueles que compõem a sua igreja, mas para cumprir plenamente a lei de Deus. Nossa incapacidade, ela é suprida por graça e misericórdia. Jesus, demonstrando perfeita obediência, assegura o novo nascimento e tornando-se exemplo de devoção e lealdade de Jesus Cristo, lealdade a Deus, a ser seguido. Ele morre por você, ele viveu por você, ele morre por você, ele ressuscita por você, e deixa nas tuas mãos as Escrituras para que você possa ter um caminho a seguir. Jesus, demonstrando perfeita obediência, assegura o novo nascimento dos seus e torna-se o exemplo a ser seguido. Não se compara a mim. Não se compara a homem ou mulher nenhuma. Não se compare. Porque pode ocorrer que você, em alguns pontos, você seja melhor do que ela. E você acha que está tudo bem. Não está. Nós temos que olhar sempre para um ponto que é quase que impossível, para que você possa sempre estar avançando. Porque a partir do momento em que você achar que está tudo bem, você para. O Messias prometido, da mesma forma que recebeu sobre si os seus pecados do seu povo, imputou a ele a sua justiça. Nos 10 mandamentos, conhecemos nossos limites e nossas obrigações, algo que nós não gostamos. Comparando nossa vida, nossos desejos e inclinações com a santa lei de Deus, nós compreendemos a extensão da nossa pecaminosidade e verificamos que a salvação procede de Deus. Quando você começa a comparar
a sua vida com as Escrituras, a vontade que tem de você abandonar. Eu não consigo. Eu não consigo. E aí Deus te pega pela mão e fala, comigo você consegue. A lei de hoje, a lei de Deus hoje. E aí nós começamos a esboçar essa introdução para o estudo dos 10 mandamentos, da qual nós vamos estudar o primeiro depois do intervalo. O aspecto pragmático da lei de Deus. O que é pragmatismo, pastor? Pragmatismo é, se uma coisa está dando certo, está certo. Poxa, eu não estou lendo e está tudo certo, eu estou rico, eu estou bem, está tranquilo. Pragmatismo são as campanhas, em que as pessoas falam, olha, você faz isso, aí dá isso certo, e quando dá, você fala, pô, realmente, eu fui abençoado por Deus porque eu vim aqui e tomei 7 copos de água, ou carreguei 5 saquinhos de sal, ou sei lá, qualquer coisa que o ser humano tenha inventado. O pragmatismo é isso. Se está dando certo, está certo. Pessoas que têm igrejas com 1.000, 2.000, 3.000 e não há nenhum problema em relação a isso. Olham para uma igreja como a nossa, pequena, de 20 e poucas pessoas, e falam assim, o que ele está fazendo está errado. Porque eu estou fazendo, e minha igreja tem 100, 200, 1.000 pessoas. Então, como eu tenho um resultado melhor do que o pastor Paulo, então a minha igreja está certa e ele está errada. Isso é um conceito pragmático. Vivemos numa era de pragmatismo. O que importa para a maioria das pessoas funciona. Independente se existem princípios válidos que estão atrás das ações, está dando certo? Vamos continuar nesse caminho. Essa ideia tem penetrado nas igrejas e muito tem sido escrito combatendo-se este pragmatismo, que não tem nada de cristão. O cristão vive por princípios. Que princípios? 10 mandamentos. Na consciência de que os resultados pertencem ao Senhor. O que vai acontecer? Não sei. Luli, fecha para mim, por favor. O cachorro acordou. O que vai acontecer? Não sei. Nós vamos avançar? Não sei. Mandei uma cartinha para as pessoas da igreja. Apenas a Rita, apenas ela, falou assim, amém, pastor. Os outros eu não sei se leram, se não leram, não ponderaram nada. É aquilo que eu disse para vocês, parece que eu estou falando com bebês, em que a gente pergunta para ele, ele vira o olho assim, a carta foi para você, você precisa interagir comigo, mas você não quer interagir, você prefere continuar no seu caminho. Vivemos uma era de pragmatismo. Não importa as ações, importa o resultado. Essa ideia tem penetrado até nas igrejas e muitas pessoas escrevem contra isso. O cristão, ele deve viver por princípios na consciência de que os resultados pertencem ao Senhor. Ou seja, se vivemos o nosso dia a dia pelos preceitos de Deus, se as nossas ações se enquadram naquilo que Deus espera de cada um de nós, nós devemos ter paz e tranquilidade que Deus, em sua providência, Ele vai fazer o melhor. Pode ser que seja amargo, mas é o melhor. Pode ser que não seja o que você quer, mas é o melhor. Pode ser que venha trazer dor para você, mas segundo Deus é o melhor. E eu tento falar com vocês, eu converso com alguns me dão atenção, e eu vejo que há sofrimento, há dificuldades. Não é algo fácil, mas mesmo assim é o melhor de Deus para aquele momento. Você não entende, eu também não entendo. Mas Deus diz que se você busca fazer o que agrada a Ele, ser obediente a Ele, Ele vai fazer o que é melhor para você. Por outro lado, no nosso esforço em combater o pragmatismo e o casuísmo, que é outra expressão que diz que não há necessidade de você se submeter à lei toda, não. Só o que você escolhe, o que você quiser. Tipo self-service. Você vai lá no self-service, eu quero arroz. Eu já não quero, não. Eu quero só salada e quero carne, e você vai lá e come o que você quer. O cristianismo não é isso. O cristianismo é um pacote inteiro. Ou você é ou você não é. Nós não podemos cair nem no erro do casuísmo,
que é achar que a gente não precisa se submeter. E também não caímos no erro do pragmatismo, que se está dando certo, está tudo bem. João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 3, ele novamente nos diz: os seus mandamentos não são penosos. Isso significa que os mandamentos de Deus não são a camisa de força. O mundo diz isso. Família. Padrão cristão da família. Para o mundo é loucura. É loucura. Quando as pessoas elas começam a observar a estrutura familiar que a Bíblia ensina, as pessoas falam: isso é do século passado. Não é do século passado. É de milhares de anos atrás. E quem criou isso foi Deus. Se você acha que a sua ideia é melhor do que a de Deus, fique à vontade. Deus nos deu suas determinações não para nos afligir, mas porque funcionam. O que funciona é o que Ele nos apresenta. Quando você olha o mundo, a taxa de divórcio, a taxa de separação, a violência, estão todos seguindo o princípio do mundo. Está dando certo? É isso? Os mandamentos não são algo teórico, mas são reais. Suas prescrições emanam do Todo-Poderoso Deus, do Criador do homem, daquele que sabe o que é melhor para ele. Não é você que sabe. Filhos fazem isso. Eu acho que eu sei o que é melhor para mim. A gente vê lá na parábola do filho pródigo, aquele menino, ele acha que ele sabe o que é melhor para ele. Ele sai e ele quebra a cara. As prescrições determinadas são do Todo-Poderoso. Quando seguimos a lei de Deus, vivemos melhor em harmonia, não apenas com o nosso Deus, mas com os nossos semelhantes e com a natureza e com tudo que dele procede. Não, mas eu quero viver conforme o mundo. O mundo diz isso. O mundo manda aquilo. Siga. Siga. E quando der errado, você volta para a cruz, pede perdão a Deus e retoma o caminho. Mas saiba que você vai ter muitas cicatrizes. O que nós ensinamos na nossa escola bíblica dominical, o que eu prezo, não é falar o que eu acho, mas falar o que as Escrituras comandam. Grande maioria do que eu falo eu não consigo viver. Não é fácil. Mas eu estou lutando. Eu estou lutando. O resultado dos mandamentos de Deus são vidas honestas, ajustadas, que têm paz e tranquilidade, famílias fortes, paz com entendimento, sabedoria e amor, filhos obedientes, segundo a lei do Senhor, harmonia, ausência de violência, para que, a partir do exemplo que Cristo nos deu, nós possamos viver. A partir do momento do exemplo que nós damos, os nossos filhos eles possam viver. E o que acontece é que nós geramos gerações benditas em Deus. O nosso objetivo é esse. O meu objetivo como sacerdote deste lar é apresentar a minha família aos pés do Senhor. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas o que eu tenho que fazer é continuar caminhando. O pragmatismo, ele não rege as nossas vidas. O que rege as nossas vidas são as leis de Deus. Se você toma um caminho que te dá um lucro, te dá uma vantagem, não acha que isso é abençoado? Porque não é. Se você está indo contra os mandamentos de Deus, você pode ter certeza que alguma consequência, uma hora acontece. Nesses 3 primeiros tópicos, nós procuramos introduzir o estudo da lei de Deus e focalizar as nossas atenções na lei moral de Deus, não na cerimonial. Não é roupinha, não é equipazinho, não é chofar, nada disso. Não é bandeirinha, nada disso. É como você tem que agir com o próximo. Nos próximos itens, nos próximos encontros, nós estaremos analisando os mandamentos individualmente. Logo depois do intervalo, nós vamos pegar o primeiro mandamento.
Nós vamos citar exemplos do descaso pela lei moral de Deus nas Escrituras e na nossa sociedade. Nós vamos examinar o mandamento e procurar entender as lições transmitidas nos registros bíblicos de desobediência e de cumprimento de cada mandamento. Vamos assim fazer uma aplicação aos nossos dias, que é o que nós precisamos. Você precisa aplicar, saber como aplicar os 10 mandamentos na sua vida. O que você vai fazer com esse ensino? Não sei. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas que me ligam depois, ô pastor, foi duro, hein, tal. E na segunda-feira, você só está acumulando peso sobre a sua vida no dia do juízo. O estudo do Senhor é para que você cresça, para que você aprenda e você possa cada vez ser uma pessoa mais semelhante a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa jornada que se inicia logo após o intervalo. Nós vamos ter uma breve pausa de 15 minutos. Quando forem, hoje vão ser 20, mas quando forem por volta das 15 para as 11, nós vamos estar começando o nosso segundo período. Como eu falo sempre, não é hora de você ir no mercado, não é hora de você ir comprar carne, não é hora de você ir lá trocar o pneu, não é nada disso, entendeu? Vá tomar uma água, dá uma volta, senta, medita um pouco sobre o que nós temos falado, para que você possa estar aqui presente logo no início do segundo período. Que Deus te abençoe.